Olá, vamos mergulhar hoje numa ideia que é, assim, muito poderosa. A de que a nossa forma de pensar define de verdade o rumo da nossa história. A nossa mentalidade não é só um detalhe, não. Ela é a arquiteta da nossa realidade. E para guiar essa nossa análise, a gente tem essa frase aqui do Napoleão Hill, que é fundamental. Aquilo em que uma pessoa pensa, ela se torna. Essa frase, olha, resume perfeitamente a essência da transformação que a gente vai explorar agora. Mas aí fica aquela pergunta, né? Se pensar é uma coisa tão poderosa assim, por que é que tanta gente se sente presa, sabe? Incapaz de sair do lugar? É uma sensação muito comum que conecta essa ideia filosófica grandona com uma dificuldade bem real do nosso dia a dia. E a resposta para essa pergunta não está numa teoria super complexa, não. Pelo contrário, ela está numa história. Uma história simples, mas com um poder de transformação imenso. Uma narrativa que praticamente nos mostra o caminho. Bom, vamos então para a primeira parte da nossa história, que é sobre a mentalidade de falta. Tudo começa numa estação de trem super movimentada. E lá, no meio daquela correria toda, vivia um mendigo, cuja vida era basicamente isso: estender a mão e esperar. Ele estava preso num ciclo de escassez. Agora, a segunda parte. A pergunta inesperada. Um belo dia, aparece alguém que era totalmente diferente da multidão. Um empresário com uma postura super confiante. O mendigo, claro, se aproxima esperando uma esmola. Só que o que ele recebe é algo que vai marcar a vida dele para sempre. Pois é, em vez de umas moedas, o empresário lança uma pergunta que desmonta o mendigo. Sempre só se recebe? Já se tentou dar algo a alguém? Essa pergunta acerta ele em cheio, sabe? Desafia a própria base da existência dele. E aqui nesse quadro, o contraste fica muito claro. Dá uma olhada. À esquerda está o mundo do mendigo, focado só em receber, movido pela ideia de que falta tudo, sabe? Uma espera passiva. Aí à direita, o mundo do empresário, que é totalmente baseado na troca, em gerar valor, em criar oportunidades. São dois universos mentais completamente opostos. O empresário vai embora, mas as palavras dele ficam ali, ecoando na mente do mendigo. Aquilo não pareceu crueldade, mas sim uma verdade difícil de engolir. E ele mergulha numa reflexão profunda. Esse é um ponto de virada crucial na jornada interna dele. E isso nos leva à terceira parte, o valor de uma flor. É exatamente aqui que a transformação começa a tomar forma. Pela primeira vez na vida, ele para de pedir e começa a procurar, com uma única pergunta na cabeça: o que é que eu tenho para dar? Mas olha, o processo não foi da noite para o dia. Como a gente vê aqui, foram 2 dias inteiros sem pedir absolutamente nada, só pensando. E aí, no terceiro dia, o olhar dele encontra umas flores silvestres que estavam crescendo ali perto dos trilhos. E pronto, a ideia nasceu.